Fala, galera. Agora a gente está aqui para falar do Queen Miners, o Conhecendo do Queen Miners, né? Nossa série de vídeos. Vocês podem conferir os prospectos que foram escolhidos na primeira e na segunda rodada aqui no nosso canal do YouTube. Aproveitem para se inscrever aí, apertar o sininho para receber notificação e acompanhar a gente nas redes sociais também, @MaiorRaiBrasil em Twitter, Instagram, Facebook também tem lá. E é isso aí, bora acompanhar o trabalho que a gente está fazendo aqui. E agora para falar do Queen Miners, o conhecendo dele, essa série de vídeos e de textos, né? O link do texto está aqui na descrição do vídeo. Ele é um cara que nasceu lá em Wisconsin e ele passou a vida dele basicamente inteira lá, em questão de jogo, né? Ele nasceu em 1998, então ele tem 22 anos, vai fazer 23 esse ano. E ele jogou lá no high school, ele era atleta de 3 esportes, praticava wrestling, atletismo e também o futebol americano, em que ele jogava como linha defensiva e linha ofensiva. Ele recebeu algumas honras ali do estado, como um dos melhores jogadores do estado, mas acabou não recebendo nenhuma atenção, basicamente, dos scouts de universidades grandes. Ele não recebeu nenhuma oferta da primeira divisão do college. Ele recebeu uma oferta da segunda divisão, mas era de uma universidade lá em Minnesota. E ele recebeu 2 ofertas em Wisconsin. Ele resolveu ficar em casa e jogar pelo Wisconsin Whitewater, que é um time da terceira divisão do college, sem muitas pretensões, assim, quando você vai para uma escola da terceira divisão do college, provavelmente ele não tinha grandes pretensões, mas ele se destacou bastante por lá e era considerado o melhor jogador da divisão, assim, e recebeu várias honrarias. Na primeira temporada dele, ele jogou apenas 2 partidas como freshman, e nas 2 segundas, as 2 próximas, ele jogou todos os jogos, ele jogou 14 jogos numa temporada e 15 jogos na outra. E ele recebeu honrarias de primeiro time da conferência e começou a chamar um pouco de atenção da NFL aí nesse sentido, porque era um cara que era muito físico e ele basicamente detonava todo mundo que via pela frente. Só que a NFL tinha o pezinho atrás, tá? Ele tá detonando uma galera que tá lá jogando na terceira divisão do college. O próprio George Payton deu uma zoada falando do tape dele, que ele estava jogando com pessoas do tamanho do Vic Fangio. Porque era basicamente isso, era uma galera que não tinha grandes pretensões de ser grande coisa no futebol americano, era basicamente praticando o esporte, mas ele detonava todo mundo e começou a chamar mais atenção. E quando chegou em 2019, que foi a segunda temporada dele, ele era visto como uma possível escolha de 7ª rodada ou um agente livre num draftado prioritário, né? Aqueles que você liga primeiro para paga às vezes uma grana maior para poder ficar no training camp. Mas ele teve um grande diferencial na vida dele, que foi o Senior Bowl. O Senior Bowl mudou totalmente o jeito que os times viam o Queen Miners. Ele passou de ser um prospecto de 7ª rodada ali para ser uma possível escolha de segundo dia, que foi o que ele acabou sendo para o Denver Broncos. Ele chegou lá e começou a dominar basicamente todo mundo que ele via pela frente. Ele metia a panqueca, né, que a gente fala, o pancake, que é quando você joga o jogador adversário no chão, e basicamente todo mundo, inclusive os jogadores que foram escolhidos na segunda rodada, os jogadores que foram escolhidos na frente dele. Então, ele começou a chamar a atenção dos técnicos e lá no meio do Senior Bowl, dos treinos, ele quebrou a mão. Mas o que aconteceu? Ele mostrou ali um pouco de toughness, né? De ser durão. E ele jogou com a lesão, ele continuou treinando com a lesão, protegeu a mão ali, continuou dominando todo mundo pela frente. E aí ele foi fazer também os testes dele no Pro Day do time dele, né? Ele foi fazer
aqueles testes básicos que a gente teria um combine. Ele provavelmente não seria convidado para o combine se existisse combine esse ano, mas ele fez ali no Pro Day tiro de 40 jardas, medir o tamanho do corpo, basicamente se medir, se pesar, e basicamente ele foi considerado ali com aquele score de atleticismo, né, o RAS, que é bem famoso. Ele foi considerado um prospecto top 10 em atleticismo no draft, entre todas as posições. Então, para a posição dele, ele era um dos jogadores, acho que foi o segundo center, jogador de miolo de linha mais atlético, de acordo com esse coeficiente. Então, para a posição dele, ele é um jogador de elite como um aspecto físico. E ele tem o aspecto também de ser bastante nasty em campo, né? Que você fala que ele gosta de bater nas pessoas, gosta de colocar no chão. O tape dele lembra um pouco do Muti, que a gente viu ano passado, que era um jogador também que derrubava a galera no chão, só acabava a jogada quando o adversário estava no chão. E ele é do mesmo jeito, ele gosta de colocar o adversário no chão e acabar com tudo ali que ele vê pela frente. E ele tem o aspecto de gostar muito de futebol americano. Ano passado, ele basicamente ficou treinando para o draft o ano inteiro. Ele foi para uma ilha lá no Canadá, uma ilha da família dele, e ficou treinando lá, liberou vídeos de workouts dele que ele pegava pesos assim enormes de coisas basicamente que você nem imagina que a pessoa poderia treinar com isso. Galão de água, ele ficava levantando um galão de água com cada mão. Então ele mostrou bastante amor pelo futebol americano e por querer ser um jogador de elite. Então, imagino que tenha sido uma escolha que tenha sido bastante motivada pelo Mike Munchak, que ele deve ter falado, eu quero esse cara, porque é um tipo de jogador que dá para você moldar em algo que você nem poderia imaginar com um cara vindo da terceira divisão do college. Então, ele sendo escolhido ali no final da terceira rodada, muita gente considerou um steal, porque ele já estava tão alto em alguns boards que muita gente achava que ele ia sair na segunda rodada, no começo da terceira. Então, é um cara que vem para contribuir, vem para disputar a posição, talvez. O Vic Fangio já falou que ele vai treinar primeiramente como center. Então, em Denver, pode ser que ele já chegue disputando posição com o Lloyd Cushenberry, que teve bastante dificuldade como calor ano passado. Não é porque você é uma escolha de terceira rodada, igual o Cushenberry, que ele vai estar totalmente protegido de ser substituído e de disputar a posição. Então, eu imagino que ele já vai chegar disputando posição, mas pode ser que a situação melhor para ele seja ficar um ano ali no banco, aprendendo com o Mike Munchak, desenvolvendo a técnica dele, para talvez ser um dos melhores jogadores de miolo de linha ofensiva da NFL. Ele tem esse potencial, porque é um cara que não desenvolveu tanto ainda, mas ele já tem muitos aspectos positivos no jogo dele que fazem, que chamam a atenção e que fizeram ele chegar até onde ele chegou. O cara que é muito difícil não torcer por ele, igual vocês estão vendo aqui na imagem, ele gosta de colocar a barriguinha de fora, porque ele fala que tem que deixar a barriga respirar, então é um aspecto aí da personalidade dele que a galera curte muito e ele está se tornando já um símbolo e talvez seja o jogador preferido de muitos fãs daqui para frente. É isso aí, galera. Lembre-se de se inscrever no canal, de dar uma olhadinha no texto lá no site. E Go Broncos, né? Tomara que o Queen Miners tenha uma longa carreira e de muito sucesso em Denver. Valeu!